Torcedor vascaíno, como é bom! Como é bom estar aqui um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. Pois ontem, diante do Grêmio, no nosso Caldeirão de São Januário, o Vasco venceu. Não convenceu, mas jogou bola e deu um passo a mais de confiança para esse torcedor vascaíno. Se havia dúvidas com relação ao que esperar da temporada de 2024, esse elenco ontem, diante da boa equipe gaúcha, mostrou que podemos acreditar que pelo menos teremos um Vasco da Gama competitivo. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar um pouquinho mais, sobre o que aconteceu ontem em São Januário e falar também sobre algumas outras informações importantíssimas, como por exemplo o Hugo Moura, que chega hoje, segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o Vasco da Gama. Falar também com vocês sobre a arbitragem. Que papelão ontem do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Olha, Flávio, é difícil. Vazou ou não, né? Foram divulgados os áudios do VAR e que mostram mais do que nunca que ontem, em São Januário, o Vasco foi mais uma vez prejudicado. Porém, antes de começar o vídeo, Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, que é exatamente esse vídeo aqui, que está aparecendo na imagem a vocês. Todo dia às 7 horas ele é lançado aqui no nosso canal, programação deste canal do Gigante Vasco. Além disso, temos o Fala Gigante na parte da tarde e Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, não perca tempo, já se inscreva e ajude o nosso crescimento. Além disso, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal e também, é claro, aqui embaixo ative o seu sininho de notificação. Show? Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Pois ontem, diante da boa equipe do Grêmio, atual campeão gaúcho, clube que hoje disputa, a Copa, a Comebol, Libertadores, o Vasco venceu no nosso Caldeirão. 2-1, gols marcados por David e Matheus Carvalho. Um jogo em que o Vasco foi superior durante todo o primeiro e segundo tempo, praticamente. O Grêmio teve alguns momentos de oscilação na partida, onde conseguiu ser melhor do que o Vasco da Gama, porém, por um todo, não apenas os números mostram, como também quem assistiu ao jogo sabe muito bem o que foi a partida. O Vasco conseguiu ser superior à equipe da Gaúcho. O Vasco esteve, inclusive, muito mais perto, quando o jogo já estava 2-1, de chegar ao terceiro gol, do que o Grêmio chegar ao segundo gol e automaticamente empatar a partida em São Januário. A partida terminou com 15 chutes a favor do Vasco, enquanto o Grêmio conseguindo chegar apenas 9 vezes ao gol do goleiro Léo Jardim. O Vasco terminando com 47% da posse, enquanto o Grêmio com 53% da posse. Vasco bem. Para o torcedor vascaíno que tinha dúvida do que seria essa primeira partida contra o atual campeão gaúcho, acredito que o Vasco saiu de uma forma muito positiva ontem em São Januário. Se a gente pudesse dar uma nota, a nota do Vasco ontem diante do Grêmio no Caldeirão não seria um 10, é claro, não seria um 9, porém não seria um 6, seria ali um 8, um 7, uma equipe regular que, entre aspas, fazendo essa comparação com uma nota, passou de ano e conseguiu dar alegria ao seu torcedor no Caldeirão. Se manter nesse ritmo, nessa pegada, a gente pode ter um Vasco que consiga ter ali um espaço entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Pelo menos numa classificação para uma competição internacional para a temporada de 2025. E se pegarmos aí no Campeonato Brasileiro nesse momento, é claro, de forma parcial, ainda estamos falando da primeira rodada, o Vasco é o 5º colocado. O Vasco foi um dos únicos que conseguiu a vitória nessa primeira rodada. Além do Vasco, apenas Inter, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e Atlético Paranaense também conseguiram vencer na estreia do Campeonato Brasileiro. E falando de números, já que trouxemos os números de uma forma geral com relação a toda a partida, teve números também interessantes no jogo de ontem com relação ao contexto individual de cada atleta, como por exemplo, um grande destaque aqui, Juan Esforça, o argentino contratado pelo Vasco da Gama junto ao New Old Boys, argentino capitão da seleção argentina sub-23, que foi a campeã do pré-olímpico nesta última temporada.
foi um dos grandes destaques na partida de ontem. Juan Esforça foi quem mais trocou passes certos no jogo de ontem, 47 passes certos durante os 90 minutos. Além disso também a dupla de zaga titular Léo e Medel trocaram mais de 30 passes, não erraram absolutamente nenhum. Uma troca muito boa nessa dupla que hoje ganhou espaço e é a titular absoluta do sistema defensivo de Ramon Dias. Além disso também Pablo Galdamez foi o líder de desarmes do Vasco da Gama na tarde de ontem em São Januário, com 3 desarmes certos. Tratando de números, temos também Rossi, que jogou muito bem, aberto pelo lado direito do campo, com mais acerto em cruzamentos, 4, e mais assistências para a finalização, sendo 3 assistências para o chute ao gol. Inclusive, uma das assistências do Rossi foi para o gol. Defensivamente, inclusive, o Búfalo foi o atleta que mais interceptou bolas. Então, números legais aí para trazer a vocês, de acordo com a plataforma do Footstate, com relação a esse time do Vasco, né, que entrou em campo na tarde de ontem. E o grande destaque, temos que falar aqui sobre ele, antes de entrar no assunto aí sobre reforço, sobre arbitragem, vamos passar sobre tudo que rolou no Caldeirão ontem, foi Matheus Carvalho. Matheus Carvalho foi o grande nome dessa noite de ontem, dessa tarde de ontem, perdão, no Caldeirão de São Januário. O atleta que durante aí os 90 minutos que esteve em jogo, marcou um gol, inclusive o primeiro gol, né, de Matheus Carvalho como profissional, 2 finalizações, inclusive uma, além daquele conseguiu acertar o gol do goleiro gaúcho. Dos 58 passes que tentou, acertou 48, uma média de 83% de acerto no passe. Teve também de 13 duelos que disputou, ganhando 8, 61% de acerto nos duelos, né? 3 dribles que tentou, acertou os 3 dribles, 11 bolas recuperadas, uma nota aí no SofaScore de 7.7, jogou muita bola e é claro, foi uma noite especial, mágica para o volante, que até o início do ano passado, antes de ser contratado pelo Vasco da Gama, estava disputando o Campeonato Pernambucano com o Náutico, pretendendo jogar uma Série C do Brasileirão com o clube de Pernambuco. E hoje, Matheus Carvalho é jogador que ontem foi titular contra o Grêmio na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e um dos grandes craques da partida. Dê uma olhada nas palavras de Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, como você preferir falar, logo após 90 minutos, trazendo aí a público o sentimento dele de marcar o seu primeiro gol como profissional. Valeu, já, vamos Vasco! Mais 3, vamos! Esse golaço, hein? Agradecer a Deus, né? Não sou muito de fazer gol, mas ele me deu essa oportunidade de chegar ali na área e concluir em gol. Então, muito legal, né, de fato, tudo que rolou na tarde de ontem em São Januário, principalmente com o Matheus, que ainda, através de suas redes, também falou sobre esse momento. Ele disse assim, ó: hoje foi um dia marcante na minha vida, marquei meu primeiro gol como profissional e tive a honra de ser vestindo a camisa desse clube gigante. Quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e também ao torcedor que vem acreditando no meu trabalho. Parabéns ao nosso grupo pelo início desse Brasileirão. Vamos juntos. Inclusive os atletas do Vasco, como o Léo Jardim, né? Parabéns, Cocknut, merece mais. Ou Paulo Verrete, que disse cabeça de melancia, craque. Então muito legal hoje esse entrosamento que vem sendo visto com relação ao grupo vascaíno. E a gente, para fechar aqui tudo que rolou nessa tarde de ontem no nosso Caldeirão, não poderíamos deixar de falar sobre ele, o técnico argentino Ramon Dias, que é claro, falou sobre o que achou do elenco. O Vasco ontem teve a ausência de Payet e contou no meio de campo com uma trinca de jogadores: Esforça, Galdamez e Matheus Carvalho. Uma trinca que sustentou muito bem. Dentre os 3, um marcou gol, no caso o Cocão, o Carvalho, né? O Galdamez foi o líder em desarmes do Vasco e o Esforça foi o líder em passes certos. Parece que, enfim, o Vasco tem um meio de campo que se encontrou dentro das 4 linhas. E, é claro, Ramon Dias falou exatamente sobre essa trinca de meio campo ontem vista em São Januário. Sí, hoy creo que era una prueba importante para Mateo, para Forza y para Galdames, que eran los 3 volantes donde necesitamos tener mucha contención y también mucho juego, mucha dinámica. Contenieron muy bien, creo que disputaron los 3 disputaron un gran partido. Y Galdames por ahí no alcanzó al 100% porque viene de una recuperación, pero está en un gran nivel, tiene mucha experiencia. Y fue una buena prueba para nosotros, para los jugadores y principalmente para los volantes, que prácticamente son 3 jugadores nuevos y donde tuvieron un rendimiento muy alto. Estamos contentos, pero hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando. Ya dentro en 3 días tenemos nuevamente otro partido muy importante. Entonces tenemos que mantener la calma y preparar a todos para esta gran competencia.
Boa noite. Verdade que a gente está muito satisfeito com os 3 meia, especialmente que são novos no time, mas souberam continuar o jogo e dominar o meio aí. Valdames talvez caiu um pouco no segundo tempo, mas ele está voltando numa recuperação e a gente está muito contente pela estreia. Temos um jogo muito importante e dificilíssimo também, daqui 3 dias. Temos que seguir trabalhando, estamos satisfeitos e vamos seguir trabalhando. E aí, torcedor vascaíno, gostou dessa trinca também, feita por Matheus Carvalho, Juan Esforça e Pablo Galdamez? Deixa clara a sua opinião nos comentários e só para trazer aqui também a público, né? Está aí que vos fala, no caso é um tradutor. Ramon ontem esteve na entrevista coletiva acompanhada do seu tradutor. Muito legal essa inovação aí que o Vasco fez, no caso, um tradutor marroquino que já trabalhou com Ramon Dias durante 7 anos. É um amigo pessoal, inclusive, do técnico argentino. Tendência é que ele comece, a partir de agora, a estar presente ao lado de Ramon nas coletivas e não apenas será uma ajuda, né, para o técnico argentino, como também uma ajuda para o elenco de uma maneira geral. Marroquino, além de falar português e espanhol, fala várias outras línguas, como por exemplo o francês. Hoje a gente vê internamente uma dificuldade do Dimitri Payet de ter um contato melhor e maior com o grupo vascaíno, porque fala francês, uma língua muito diferente do português, do espanhol e de qualquer outra língua latina. Então esse marroquino no dia a dia do Vasco será também importante para o Payet. O próprio Dimitri Payet será beneficiado por conseguir ter um diálogo melhor hoje com a comissão técnica de Ramon Dias. Então hoje Ramon está aí acompanhado por ele e daqui para frente, muito provavelmente, veremos cada vez mais a presença do mesmo nas entrevistas coletivas. Show de bola, Vascão! Vamos seguir então, falar agora sobre coisa importante. Antes de falar sobre Hugo Moura, porém, a gente tem informações importantes sobre esse reforço que chega ainda hoje no Rio de Janeiro. A gente não pode deixar de falar sobre arbitragem, né? Porque o Vasco venceu ontem, ainda bem, em São Januário, mas infelizmente o jogo foi marcado por erros de arbitragem. Senhor Lúcio Flávio Rodrigues, de Oliveira, assim, errou feio no jogo de ontem. Houve pênalti e muito pênalti, inclusive, no Pablo Galdamez dentro da área, mas muito pênalti, não foi pouco não. Infelizmente, o pênalti não foi marcado. Flávio Rodrigues de Souza, durante ali a penalidade máxima, ele olha para o lance e fala, prossegue. O Pablo Galdamez que toma a frente do jogador e comete a falta. Tanto que o lance é marcado falta a favor do Grêmio. Flávio Rodrigues de Souza viu falta do Pablo Galdamez no lance. Ele fala, assinala a falta, e no caso, né, não marca a penalidade máxima a favor do Vasco. Um pênalti, claro, que até o próprio pessoal do Sport TV, à noite de ontem, analisando, né, os lances de Vasco e Grêmio, também disseram, foi um erro crasso do senhor Flávio Rodrigues de Oliveira. Então, primeiramente, dê uma olhadinha aí nas palavras dos jornalistas ontem presentes na bancada, falando sobre a penalidade máxima clara que não foi marcada em São Januário na noite de ontem. Porque isso aí também foi muito pênalti. Exatamente. Muito pênalti. Porque, Rodrigo olha ali, né? só, Rodrigo tem uma ali no disputa Galdamez. na área, o goleiro faz Bela a defesa, o defesa. Gabriel faz a defesa. Olha só, Ô, louco. a Só chuta a passada perna. do Galdames é uma passada normal. Ele, em nenhum momento, ele Em leva direção à a bola. perna à frente do Rodrigo. Ele foi simplesmente mais rápido, antecipou, O Rodrigo chega ocupou o chutando. espaço O primeiro. Rodrigo chega chutando. O Rodrigo, de forma imprudente, né? Você pode até pensar em temeridade pela a força do chute, mas vou ficar aqui no campo da imprudência mesmo. Sim. Pênalti sem cartão, ele é imprudente e toca na perna do Galdames. Simples assim, simples assim. Porque tem hora que o jogador já está com a posse da bola, o adversário vem e lança a perna à frente, impedindo o adversário de dominar a bola, o defensor de chutar a bola. Aí não, a passada do Galdames, esse ângulo é perfeito. Olha a passada do Galdames. Ele simplesmente chega primeiro, ocupa o espaço, olha só, ele Não, o está pênalti é com uma passada claríssimo, normal, ele não claríssimo. abre a perna, não leva a perna, e foi tocado ali de maneira imprudente, pênalti claríssimo, e a gente tem o áudio do VAR também. Temos? Exatamente. Então vamos analisar que entra exatamente na avaliação da Daiane. Observe que no primeiro momento ela ia chamar para a revisão e aí no diálogo, na cabine, ela acabou sendo convencida e manteve a decisão de campo. Vamos ouvir. acompanhar o áudio do VAR, então. Vamos ouvir. Então, de fato, uma vergonha. Primeiramente, uma vergonha não ter marcado o pênalti, e isso foi ponto de discussão, é claro, na bancada ontem do Sport TV. Mas agora eu quero que vocês deem uma olhada no que rolou de fato no lance. Da conversa entre o Luiz Flávio Rodrigues, o árbitro de campo,
E no caso, a VAR. Havia ontem na cabine do VAR uma profissional, assim, uma mulher muito competente, inclusive uma árbitra FIFA, no caso a Daiane Muniz, uma realmente árbitra muito competente. A mulher, assim, é uma das tops hoje do cenário da arbitragem nacional. E ela ontem, ela até chamou para ver o lance. Olha que loucura, né? A Daiane Muniz, ela chamou o Flávio Rodrigues de Souza para ver o lance. Ela até diz, Flávio, o Pablo ele toma a frente do lance e é chutado pelo defensor do Grêmio. O Flávio, na cabine, ele diz, não. Na cabine não, né? Em campo, o próprio Flávio, ele diz, contesta a posição da Daiane. Olha que loucura, né? A Daiane vendo o lance na cabine, ela viu o pênalti. O Flávio no campo, em segundos, vendo a penalidade ali na frente dele, o lance na frente dele, ele não vê a penalidade máxima e diz que foi falta do jogador do Vasco. A partir desse momento que o Flávio ele contesta a Daiane, dentro da cabine também há auxiliar, que a gente não tem o nome dele aqui, ele também contesta a própria Daiane, dizendo que não haveria pênalti no lance, e a Daiane cai nas palavras tanto do Flávio quanto desse auxiliar de VAR. E automaticamente, no final de tudo, o pênalti acaba sendo não marcado. Mas dê uma olhada aí, no contexto do que eu trouxe, e evidencia-se mais do que nunca, que se há um culpado nisso tudo, é o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Ele foi chamado para ir ver o lance no VAR. Não quis olhar o monitor, porque, para ele, em campo, pelo que viu do lance, não achou pênalti. Parabéns, Flávio. Já não bastava em 2020 ser o responsável pelo rebaixamento do Vasco naquela partida contra o Inter. Agora, novamente, você vem a São Januário e prejudica o Vasco da Gama. Pode jogar, pode jogar. Atenção. Joga. Joga. Pode jogar. Nada, ele faz a falta. Ele que faz a falta. Aguarda, nós vamos checar. Ok. Deixa eu ver o possível gol no gol. A bola não entra. Seguiu, quero checar um possível Não penalti. tem impedimento pra mim, tá? Não Tá, me dá detalhes. Ele que põe o pé na frente pro outro jogador chutar, tá, Daiane? Segura. Tá, não, agora eu quero ver de lado, Gabriel. Talvez a diagonal B. Boa. De lado. Mais devagar. Ok. Ficou um pouco... Tá. Outro Tem ela de ângulo. frente, tá? Tá. Não, essa nós já vimos, a 2. Essa nós já vimos. Bora, Dai. Segura. Aguarda, Flávio. Aquela é melhor. Olha só. Fabrício confiou sobre a minha O informação? jogador atacante Tem uma das costas também. Tá? ganha espaço do defensor. Sai daqui E o defensor vai chutar a bola de maneira atrasada, chuta o pé do atacante. Eu entendo como Ô, um caso Dai, ele põe o pé na imprudente. frente, Dai. Ele vai e põe o pé na frente no momento do toque. Você vai tomar cartão se chegar perto de mim. Sim, senhor. A bola está sob disputa. O zagueiro chuta o pé dele. Ok? Pra mim é uma ação imprudente. Aguarda, volta. Estamos analisando. Flávio, aguarda, por favor. Aguarda. Ok. O defensor já inicia o processo de chute e ele fala que o atacante se coloca na frente do defensor, tá? Certo. Ok. Por essa Propõe imagem. contato é o defensor. Me dá uma outra imagem, Gabriel. Essa daqui, ó, que a gente possa ver um pouco mais É a distante. 8 invertida. Isso. O defensor ele vai chutar a bola e ele fala que o atacante se coloca na frente do defensor. Porque ele inicia o processo antes do Não foi mal. tirar na bola. Não foi mal. Ele não joga a bola, tá? Não, a bola tá em disputa realmente. Mas eu entendo como um contato casual, tá, Dai? É? Ó, então, a gente analisa da seguinte maneira. Esse ângulo aqui, A bola vem minha frente, não é Dá tocada. licença. A bola não é tocada por nenhum dos dois jogadores. Eles ele estão joga o pé pra disputando esquerda, espaço. tá? O Jogador defensor atacante se coloca já na frente. iniciou o processo de chute. E numa disputa por espaço, o jogador atacante acaba sendo atingido, porque ele se coloca à frente desse movimento Concordo. do defensor, E ele muda de ok? direção aqui, o Perfeito, pé ele muda de esquerdo vai pra direção. Sem dentro. infração, Da passada. portanto. Tá? Flávio, checagem completa. Segue. Nesse caso, achei que faltou personalidade para a Daiane. Ela estava certa. certa. O auxiliar estava tentando atrapalhá-la. Ela foi convencida a errar. Ela foi convencida a errar pelo Flávio, que estava insistindo de que houve a falta do atacante no defensor, e pelo auxiliar do VAR, que depois de ouvir o Flávio, acabou influenciado, porque ela estava certa o tempo todo. Achei que faltou pulso para ela. Falou, Flávio, vem ver, porque é pênalti. Exatamente. Né? E a construção, na minha avaliação, a construção da tomada de decisão por parte da Daiane estava correta. O defensor não tinha a posse da bola, o Galdames não mudou de direção, foi uma passada mais absolutamente normal, ocupou o espaço e foi atingido. Parabéns, Pênalti. Dai, você foi Simples bem. assim, pênalti. Mas no final,
com toda a insistência do Flávio e ainda o bizu ali na orelha da Daiane, ela falou, vou deixar quieto, porque se eu chamar, ele vai manter a decisão de campo. Então, segue. Então, olha, torcedor vascaíno, é realmente muito difícil, né? Muito difícil, uma vergonha o que aconteceu ontem em São Januário. Tem que ser falado dessa maneira. Feio a arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza, uma grande vergonha. A vergonha maior ainda, a gente vê quando o próprio Grupo Globo, que a gente sabe, né, que infelizmente nesses últimos anos tem um histórico muito negativo quanto aos jogos do Vasco, concorda que houve um erro ridículo ontem do senhor Flávio Rodrigues de Souza. Para fechar agora este Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia, antes porém deixa clara a sua opinião nos comentários, vamos falar aqui com vocês, né, sobre a situação, no caso aqui, de reforço. Volante Hugo Moura chega hoje ao Rio de Janeiro. De acordo com informações ontem do Vene Casagrande, Hugo Moura chega nesta segunda-feira para se apresentar ao Vasco, realizar exames médicos e assinar um contrato de 3 anos com o gigante da colina. Hugo Moura, que é um atleta do Atlético Paranaense, porém que tinha 50% dos seus direitos econômicos ligados ao Flamengo. Então, com o Vasco pagando 10 milhões e 800 mil reais pela compra dos direitos econômicos do jogador, metade desse valor, ou seja, 5 milhões e 400 mil, vão para as mãos do rival. O Moura chega, desembarca hoje, assina um contrato de 3 anos para receber o dobro no Vasco do que recebia no Atlético. No Atlético, recebia 120 mil, no Vasco irá receber 240 mil reais. Vale a pena pagar esse valor pela contratação do Hugo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Então, Hugo chegando, Vasco vencendo, hoje é dia de bastidor, uma segunda alegre, agitada, animada para qualquer torcedor vascaíno. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão e contamos muito aí com você. Se inscreva, compartilhem, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos, saudações vascaínas. Boa.